E o vídeo de hoje eu vou trazer informações que eu acho relevantes para quem está pensando e tem algumas dúvidas sobre a instalação de energia solar. Então, eu instalei energia solar em dezembro do ano passado. Eu comecei o processo, na verdade, porque quando você contrata uma empresa, ela precisa de um tempo para ser executada. Eles pedem, quando a empresa que eu contratei me pediu 60 dias. Então, assim que eu fechei, só que eles entregaram bem antes. Por quê? Porque existe um processo. Eles entram com um processo na Energisa, eles fazem um projeto, a Energisa tem que trocar o seu padrão, porque até então o seu padrão só define o seu consumo. Quando você tem energia solar, eles colocam um padrão que, além de informar o seu consumo, eles informam quanto energia você está produzindo. E essa leitura é feita mensalmente. Eu instalei na fazenda. Eu vou colocar para vocês um pouco como que é o padrão, imagens de como que é o padrão, imagens das placas e dos meus inversores, porque eu tenho 22 placas e 2 inversores, um de 3, uma potência de 3 e um de potência de 6, completando 9. A geração que eu contratei foi de 1.500 kW, que era o que a gente achava que precisaríamos para comportar todas as residências que eu preciso. Porque é o seguinte, quando você contrata a energia solar, é bem importante você contratar um pouquinho mais do que você consome. Porque depois que você tem energia solar, você acaba desleixando um pouco com a energia. Você usa um pouco sem aquele controle, aquela rigorosidade de ficar desligando luz, desligando ar-condicionado. Então a gente sempre contrata um pouquinho mais para poder consumir de maneira livre. E assim foi feito. Eu contratei, eu moro em apartamento, então aqui eu não conseguiria instalar. Eu instalei na fazenda, que fica no interior. Então esse é o primeiro ponto. Quando você tem uma rede de energia fotovoltaica, que é o nome correto da energia solar, você pode distribuir dentro do seu estado, onde é a mesma concessionária. Então, aí você define a unidade consumidora, para onde você quer distribuir, tem que estar no mesmo CPF, todas essas unidades, e aí você distribui. Vamos lá. Isso eu vou falar no geral. Depois eu vou falar quais foram os erros que aconteceram na minha geração de energia. Você tem que estar todos os mesmos CPFs, a unidade geradora, ela zera a conta. Esse zera é com aspas, que eu vou falar como que funciona toda a divisão. E tudo que sobra, você distribui entre as outras unidades, certo? Então, funciona dessa maneira. Vamos lá. Primeiro erro que eu cometi. A minha unidade consumidora, ela fica numa chácara. Ou seja, lá eles não leem energia mensalmente. Se eles não leem energia mensalmente, eu também não consigo crédito de energia solar mensalmente. Então, a proprietária, eu preciso todo mês levar essa leitura para Energisa. Todo mês a gente olha qual é o dia da leitura no aplicativo da Energisa e leva essa leitura lá. Aí sim, aí todo mês gera o crédito. Esse é um erro. O que foi que aconteceu? A gente recebeu a leitura um mês, no mês seguinte foi olhar a conta, o valor normal. E a gente foi atrás, porque a empresa que fez pra gente não nos informou sobre isso. Aí a gente descobriu, tivemos que pagar uma conta desnecessária e a gente descobriu que tinha que levar a leitura. Primeiro erro foi esse. Então, se você for instalar num lugar que não tem leitura mensalmente, você tem que levar a leitura todo mês, porque se você não levar, o crédito não vai ser injetado todo mês. O segundo erro, quando você vai distribuir a energia, funciona o seguinte: onde você instalou, onde tem a usina fotovoltaica, ela automaticamente abate a conta. O que sobra, que você distribui, que é o 100% de distribuição. Esse 100% você distribui entre as restantes. Então, esse lugar onde gera a residência, onde gera a energia, ela não entra na divisão. Ela não entra na porcentagem que é distribuído. Então, ela zera, o que sobra é distribuído. Quando foi feita a nossa primeira divisão, não foi nos passado isso, foi passado que a unidade também tinha uma porcentagem. Então, quando a gente dividiu para as outras unidades, foi dividido de forma errada, estava sobrando energia. E como a unidade que gera, ela já zera a quantidade de quilowatts, ela já usa todo o quilowatts que ela precisa, estava sobrando quilowatts. Você consegue me entender? Se eu gerei 1.000 quilowatts e essa unidade
usou 300. Então, sobraria 700 para eu dividir. Pra gente que a unidade que produz, a unidade consumidora, onde está a usina fotovoltaica, ela teria também uma porcentagem. Ou seja, nós íamos dividir em 3 unidades. Então, de 100% ficaria 33% para cada uma. O que aconteceu? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que a gente gerou 1000 kW. Supostamente ela ficaria com 30% e 30% para as outras unidades. 33% é a coisa para completar os 100%. Só que não. O que sobrou, vamos supor que ela gerou 1000 e consumiu 300. Os 700 que sobrou, só 60% dividiu. Ainda ficou 40% desse valor lá na unidade. Então, já o que aconteceu? Foi distribuído de forma incorreta. A gente foi descobrir isso depois. Outro problema. Quando você vai na Energisa fazer essa divisão, é necessário que você faça uma ficha informando as unidades consumidoras que você quer dividir. Informar a porcentagem, informar tudo. Quando você vai lá na Energisa, vamos supor, eu incluí 2 unidades para dividir. E no futuro eu incluí mais uma. Eu fiz outra ficha incluindo ela. Só que não estava incluindo. Eu estava excluindo a ficha que eu tinha feito das 2 e incluindo outra. A gente também não sabia. Toda alteração que é feita de unidade consumidora, você precisa fazer uma ficha, colocar as que já estão incluídas e incluir nessa ficha a outra que você quer colocar. Para quê? Para que essas anteriores não sejam excluídas. Então, uma ficha sempre exclui a outra. Então, sempre você coloca nessa ficha a que já existe, a que você quer manter, mais a que você quer incluir. Esses foram os problemas que nós tivemos. Então, depois que a gente descobriu tudo isso, a gente conseguiu. Agora a geração de energia tá ok, tá distribuindo normalmente para todo mundo. Então, vamos lá. Eu contratei 1.500 kW. Foram 22 placas e um inversor de 9 que eles chamam. Que eu tô com um de 3 e um de 6, que aí somou deu 9. Tá produzindo para mim 1.500 kW. Porém, essa produção não é exata mensal. Ela é uma média anual. Por quê? Vai ter mês que vai ter mais sol, vai ter mês que vai ter menos sol. Eu já tive produção de até 1.680 kW. Existe um aplicativo que você consegue controlar essa geração de energia. Então, vai ter mês que eu vou gerar menos quando estiver chovendo e vai ter mês que vai gerar mais. Então, essa geração ela é anual. E como eu disse, é importante a gente colocar sempre um pouquinho mais do que você consome, para evitar que você desleixe um pouco com a geração de energia e gaste muito. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês como é que é a conta de quem tem uma energia solar. Aqui no Tocantins, geralmente a conta ele é um negocinho compridinho assim. É um papel mais brilhoso. Quando você contrata energia solar, ela muda. Ela é esse papel. Ela é esse papel aqui. E vem também um relatório. Nesse relatório, informa o quanto quilowatts eu gerei e quanto que eu consumi. Aqui, vocês conseguem ver, ó. Eu acho que tá virado. Tá. Eu vou filmar pra vocês de frente pra ficar mais fácil de explicar. Aqui mostra quais foram os meses que sobrou crédito da minha energia solar na minha conta, né? Sobrou o saldo anterior, que aí somando fica. E aqui mostra o vencimento desse ciclo, porque vence em 5 anos esses créditos. E aqui vem minha conta. Nossa, minha conta não zerou. Gente, a conta não vai zerar. Por quê? Vou mostrar pra vocês. Eu gastei 556. Entrou o crédito do mês 10 de 524 e usou o restante do mês do crédito de julho, 14, para completar essa soma. Só que o que acontece? A Energisa, ela me vende o quilowatt a 98 centavos, só que ela me compra a minha energia solar a 86 centavos. Então, essa diferença ainda vai ficar faltando. Eu pago também contribuição de iluminação pública, que é R$50. E quando tem taxação de bandeira vermelha, também eles me cobram. Então, o que minha conta está somando? Está somando essa iluminação pública e a diferença desses quilowatts. Ou seja, aqui dá 11 centavos, 12, vezes essa diferença aqui,
que vai dar o valor da minha conta no final. Então, ela sempre vai ser esse valor, mais ou menos. Eu pagaria, se eu não tivesse energia solar, olha aqui, ó, 558. Mas como eu tenho, eu pago 141. Então, vocês viram aí o que é essa questão da energia solar? Como que é cobrado na conta? Então, sua conta nunca vai zerar, porque tem essa diferençazinha de quilowatts. Aí você pega sempre, quanto você paga de iluminação pública? Eu já percebi que quanto mais quilowatts eu uso, mais caro fica minha iluminação pública. Então, quanto que é cobrado? Mais 11 centavos vezes a quantidade de quilowatts que você utilizou. Então, isso você vai sempre pagar, isso não tem como. Então, essas são as questões de sublimação sobre a energia solar. Eu contratei 1.500 quilowatts. Para quê? Para sobrar. Para a gente poder usar com liberdade. Porque eu consumi, em média, aqui na minha casa, 250, 300 quilowatts. Nas fazendas onde é instalada, eu consumia mais uns 700 a 800 quilowatts. Então, a gente colocou 1.500 para poder sobrar energia solar. E a gente usar sem preocupação. Eu contratei 22 placas de 50 mil. Esse valor está incluso a instalação, o engenheiro, todo o processo. Eu recebo ele pronto, instalado. E eu tenho direito a mais 2 limpezas anuais, porque é importante limpar a cada 6 meses, para poder evitar que acumule poeira e a geração de energia caia. Eu vou mostrar para vocês, vou filmar a tela do meu celular, o aplicativo que eu uso para controlar a geração de energia lá na chácara, que é onde é distribuído aqui para minha casa. E para vocês verem, essa chácara onde é instalado, ela tá no interior do Tocantins, uma cidade, e eu já mando para a capital, que é onde eu moro. Então, dá certo fazer dessa maneira também. Já quem não tem como instalar em casa, porque mora em apartamento, fazer essa instalação fora e mandar energia para casa. Eu vou botar um videozinho do aplicativo para vocês verem como é que é a geração de energia lá. Então é isso. Essas foram algumas questões que eu queria trazer para vocês. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode botar nos comentários. E se eu não souber responder, eu pergunto à pessoa que instalou para mim e tiro a dúvida o máximo possível. Esse é o sistema. Aqui nós temos 2 inversores, um de 6 e um de 3. É assim que é instalado. E aqui nós temos a instalação das placas. São 22 placas. Fica uma parte aqui e uma parte nessa outra casinha, que é onde pega mais sol. E aqui é onde faz a leitura. Acho que dá pra abrir. Aqui dentro dá pra ver que aqui é energia gerada e energia injetada. Uma é onde entra a energia da Energisa e outro número é onde está entrando a energia solar, onde entra o crédito. Aí muda. Esse 12 mil é energia solar e o 1.000 e algum pouquinho é energia utilizada da Energisa.